Oi, gente, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão? Seguimos aí na quarentena, né? Quero crer que estamos nos aproximando do fim, né? Oramos para isso, temos profetizado, mas mais importante do que o fim é a nossa segurança, é estarmos bem, estarmos guardados, amém? Estamos aí para gravar nosso último vídeo acerca de dízimos e ofertas da nossa série. Né? Se você perdeu alguma parte, parte um, 2 ou 3, volta lá e assiste. Seja abençoado. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis. Gênesis 14. Hoje nós vamos falar acerca dos modelos de dízimos que nós devemos seguir para a nossa vida, ok? Os modelos que devemos seguir. Só fazendo um apanhado, na parte 3 que nós liberamos no sábado, né, nós falamos um pouquinho acerca dos 5 tipos de dízimos, né, da Bíblia. E hoje nós vamos falar dos dois, né, na realidade eu vou me prender muito mais a esse aqui de Abraão, né, de Abraão, que ele dá a Melquisedeque, do que o de Jacó, ok? E o de Jacó está em Gênesis 28, depois você pode dar uma lida lá, né, Jacó vai reconhecer tudo aquilo que o Senhor, ele vai dizer assim, ó, se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, se eu retornar com segurança à casa do meu pai, eu daria o dízimo de tudo. Ok? E é um reconhecimento, como nós devemos fazer hoje, né? A gente reconhece e dizima. Reconhece que só o Senhor pode fazer as maravilhas que têm acontecido nas nossas vidas e dizimamos acerca de tudo. Aqui Abraão, né, na realidade Abraão ainda, tem todo um contexto aqui, né, histórico, acerca do dízimo, né? Por quê? Porque aqui é a primeira vez que o dízimo vai ser citado na Bíblia. É a primeira vez. Vamos ler o texto, né? Para a gente não ficar falando sem ler o texto. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe dízimo de tudo. Primeira coisa que eu queria te dizer é que na hermenêutica, né, a matéria de teologia, né, hermenêutica, né, que é uma matéria onde nós fazemos a interpretação das escrituras, existe um princípio chamado princípio da primeira menção. O que é esse princípio da primeira menção? Toda vez que eu quero estudar acerca de um tema, na Bíblia, eu vou buscar a primeira vez que aquele termo é mencionado. Então aqui em Gênesis 14, é a primeira vez que são mencionados alguns termos. Né? Gênesis 14, versículo 18, por exemplo, é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia. Gênesis 14, versículo 19, é a primeira vez que Deus Altíssimo é definido como possuidor dos céus e da terra. E Gênesis 14, versículo 20, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Ok? Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui. Né? Se você voltar, né, Gênesis 13, versículo 7, você vai ver que é uma separação dos pastores, né, de Ló e de Abrão. Né? Abrão, né, que depois vai trocar para Abraão o nome, os pastores dele brigavam, né, estavam ali brigando com os pastores de Ló por conta do pasto, né, não tinha pasto para todo mundo. Então Abrão fala para Ló para ele escolher o lugar para ele ir, que para onde ele fosse ele ia para o outro lado, para que não houvesse mais contenda entre eles. Isso no capítulo 13, a partir do versículo 7. A questão é que Ló, num gesto de ingratidão, ele escolhe, né, as campinas, né, de onde seria o território de Sodoma e Gomorra, antes do Senhor destruir aquele lugar. Né, no fim da história a gente vai ver que Ló sai de Sodoma só com 2 filhas, perdeu a mulher e perdeu tudo que tinha. No capítulo 14, ele começa falando acerca de uma briga, né, de uma guerra entre reis. É porque os reis,
né, os 5 reis pagavam tributo a 4 reis. E eles resolvem que não vão pagar mais. Ló chegou em Sodoma, né, e Gomorra, e os reis dali, né, alguns reis, inclusive o de Sodoma e Gomorra, diz que não vai pagar mais tributos ao rei Quedorlaomer. E aí acontece o que a gente sabe, né? Ló perde tudo e Abrão sabe disso, e o próprio Abrão vai com 318 homens fazer guerra contra esses reis. Ele guerreia, né, no versículo 17 de Gênesis 14 vai dizer assim, ó, e o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Né? Então, Abraão foi lá e resolveu o problema. E resgatou Ló, tá? E aí ele tem um encontro logo em seguida, no versículo 18, com Melquisedeque, que era sacerdote. Ok? E o sacerdote o alimenta com pão e vinho. Ele e os seus homens são alimentados pelo sacerdote. Presta atenção nisso. Ele e seus homens são alimentados pelo sacerdote e, por consequência, dão-lhe o dízimo de tudo. Todos os despojos de guerra foram retirados os dízimos e entregues ali a Melquisedeque, entregues ao sacerdote. Ok? Então é a primeira vez, lembrando, a primeira vez que a palavra dízimo aparece, é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece e é a primeira vez que Deus é definido, né, o Deus Altíssimo é definido como possuidor dos céus e da terra. Ok? Anota uma palavra, uma frase aí, para você que gosta, né, de frases, anota uma aí. Todas as vezes que Deus escolhe um homem, ele separa para ele um sacerdote. Todas as vezes que Deus escolhe um homem, ele separa para esse homem um sacerdote. E o segredo da vitória desse homem, separado por Deus, está em reconhecer o sacerdote que o Senhor levantou sobre a vida dele. O segredo da vitória é reconhecer o sacerdote que está sobre a vida dele. Esse exemplo está claríssimo aqui para nós. Você vai perceber, né, que Abraão, até o capítulo 14, ele tinha levantado altares para o Senhor, mas ele não tinha sacrificado animais. Ele começa então o sacrifício dos animais a partir do encontro que ele teve com o sacerdote, Melquisedeque. Por quê? Porque somente o sacerdote pode formar sacerdotes. Honrar as pessoas que o Senhor levantou sobre a sua vida vão lhe garantir vitórias esmagadoras sobre situações que podem estar se levantando sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Muitas das vezes nós não estamos tendo entendimento de algumas coisas, não estamos tendo esclarecimento acerca de onde nós estamos errando. E precisamos ver se realmente nós temos honrado os homens de Deus, os nossos pastores, aqueles que o Senhor tem levantado sobre nossas vidas. Esse princípio é básico, é um princípio básico. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Abre sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Rapidinho, eu quero, como eu falei para vocês, hoje, né, eu pretendo ser bem rápido. Ok? Hebreus 7. Olha lá. Presta atenção. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu em encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Sem pai, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Okay? O reinado, né, o sacerdócio de Melquisedeque é eterno, assim como o sacerdócio de Cristo é eterno. Okay? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
Aqui eu quero falar uma outra coisa muito interessante que você também redobre a sua atenção, né? Perceba que em relação à questão da importância para nós, logicamente que Abraão é muito mais importante, né, biblicamente falando, do que Melquisedeque. Lógico, né? Melquisedeque vai ter alguma passagem em Gênesis, vemos ele citado aqui em Hebreus, e Abraão, olha a importância de Abraão. Mas não quer dizer que Abraão seja maior do que Melquisedeque. Melquisedeque é maior do que Abraão. Por quê? Porque o dízimo é dado sempre do menor para o maior. E a bênção atribuída, atrelada a esse dízimo, ela vem do maior para o menor. Entenda isso, que isso é poderoso. O dízimo é dado sempre numa ordem do menor para o maior. Você dizima nas mãos do seu sacerdote e a bênção do maior para o menor. Irmãos, isso é poderoso. Entenda. Você só dizima porque Deus levantou um sacerdote sobre a sua vida. E a bênção também só chega à sua vida porque você tem um sacerdote sobre a sua vida. Alguém que ora, sacrifica, jejua. Amém? Como eu falei, Abraão ele já tinha levantado altares, mas ele não tinha matado nenhum animal. Lembra de Saul? Lembra de Saul? Saul não esperou o profeta Samuel, sacrificou. Samuel chega logo em seguida e diz a ele: o seu reinado seria confirmado para sempre hoje. Mas você sacrificou. Você fez o que não poderia. Você fez aquilo que só poderia ser feito por sacerdotes. E você acabou de perder o seu reinado. Né? Você acabou de abrir mão do seu reinado. Perceba que, então, Abraão ele só vai sacrificar depois do encontro com o sacerdote. Isso é poderosíssimo. Amém? Então, vamos voltar lá para Gênesis 14. Gênesis 14. Então, lembrando, vou repetir, todas as vezes que Deus escolhe um homem, ele separa para esse homem um sacerdote sobre a sua vida, né? E o segredo da vitória desse homem separado por Deus é honrar, né? E reconhecer o sacerdote que Deus levanta, né? Que Deus levantou sobre a vida dele. Irmão, se você não entender esse princípio, né, você nunca vai ter prosperidade segundo a ordem de Deus. Ok? Rafael, mas eu conheço pessoas que são ímpias e são prósperas. Nem tudo que dá certo na nossa vida, né? Pastor Márcio fala muito isso. Nem tudo que dá certo na nossa vida tem a aprovação de Deus. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Um dia a casa cai, irmão. Um dia a casa cai. Ok? Bom, então continuando aqui. É só para a gente já finalizar. Abra sua Bíblia. Então, entenderam aqui o princípio todo? Você tem um sacerdote sobre a sua vida. Você é alimentado pelo sacerdote. E em reconhecimento do alimento que você recebe. Entenda isso no mundo espiritual. Você entrega o seu dízimo. Deus é testemunha dessa entrega. E você é abençoado. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora para a gente falar um pouquinho acerca das primícias. Porque tem gente que confunde dízimo com primícia. As primícias do Senhor, dízimo e ofertas, são três coisas diferentes. Oferta, dízimo e primícia, né, na ordem. Dízimo, 10% sobre tudo aquilo que nós recebemos. A palavra é essa. Nós demos definições acerca da questão do dízimo, né? Demos o exemplo lá de Jacó, né? Acerca do dízimo, né? Isaac, perdão, quando ele vai buscar uma esposa para o seu filho, né? E ele manda os 10 camelos, 10 representava
toda a riqueza dele. Então a gente falou lá, depois você assiste nos vídeos anteriores, tá? Mas abre aí comigo Levítico 23 e eu vou falar um pouquinho dessas primícias aqui. A primícia ela é uma oferta de primícia. Oferta de primícia, é um tipo de oferta. Dízimo não tem nada a ver com primícia. A gente precisa entender isso. É uma outra coisa aqui que pode mudar também a nossa história. O que o dízimo faz na nossa vida? Repreende a ação do devorador. Né? E quando ele fala lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, era porque naquela época nós tínhamos 3 tipos de dízimos que eram trazidos pelo povo hebreu, pelos judeus ali. 3 tipos de dízimos. Você pode também acessar nos vídeos anteriores que a gente explicou tudo isso direitinho. Tá? Vamos ler aqui 23, né? Levítico 23, a partir do versículo 9 para a gente terminar. Está dizendo assim, as primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar e fizerdes sua colheita. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, o povo vai entrar na terra e ele vai entrar plantando? Não, ele vai entrar o quê? Colhendo. Deus é tão poderoso que o povo vai entrar e já vai entrar colhendo. Não vai precisar plantar nada. E ele moverá, né, fazer a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, vamos entender o contexto todo aqui. Você tinha toda uma colheita daquele ano. Você dava o dízimo da colheita toda, certo? O dízimo da colheita toda. Só que dos primeiros frutos, olha lá, você então trareis um molho das primícias. E ele, quem? Ele quem? O sacerdote. O sacerdote. Moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E aí depois você pode fazer a leitura toda aqui, tá? Mas veja, entenda. Os hebreus, né, os judeus no caso, aqui os hebreus que saíram lá do Egito, eles tinham colheitas em Canaã. E a colheita geralmente ela se dá 2 vezes por ano. E essas 2 vezes por ano de colheita representava o sustento daquela família. Se acontecesse alguma coisa errada, na colheita, poderia representar até a morte daquelas pessoas, porque eles não tinham outra fonte. Então, das primícias, ou seja, das primeiras colheitas, olha lá o versículo 10. Das primícias. Então, trareis um molho das primícias. Então, oferta de primícia é a primeira coisa que a gente tem que consagrar ao Senhor, dando na mão do sacerdote, são as nossas primícias. É por isso que nós temos um culto específico chamado culto de primícias e precisamos entender o sentido real disso aqui. Rafael, mas nós não somos agricultores, nós não trabalhamos com o princípio da colheita, como nós já falamos lá no vídeo anterior acerca desses 3 tipos de dízimo. Não é desse tipo de dízimo que nós falamos. Sim, como eu, Rafael, aqui em casa nós adotamos, e tem muitos mestres também adotam esse tipo de princípio. Nós adotamos isso para a nossa vida já tem uns 5 anos pelo menos, e nós temos sido tremendamente abençoados, irmãos. Né? Nós passamos momentos aí que, financeiramente falando, que só o Pai, mas Deus tem nos sustentado, e já 5 anos não, mas talvez uns 3 anos que nós adotamos e entendemos a diferença da primícia e do dízimo. O dízimo é uma coisa, o dízimo não tem mistério. O dízimo não toca, irmão. Caiu na conta, né? Você já separa o dízimo e já leva, faz a transferência, manda o comprovante, é assim que funciona. Né? O dízimo não é seu. Lembra que nós falamos o dízimo, assim como o Senhor, né, fez, né, através de José no Egito, né? José comprou tudo para ele.
e eles davam o dízimo, o povo dava na realidade 20%, porque nada pertencia ao povo, né? José tinha comprado o dinheiro do povo por cereal, José comprou os rebanhos, José comprou o próprio povo e a terra do povo, ou seja, o povo não tinha nada. Mas José falou assim, ó, vocês vão ficar na terra, vocês vão ficar com o rebanho e vocês vão trazer 20% de tudo para Faraó. José figura Cristo, Cristo nos comprou, então nós não somos donos de nada. Na realidade, nós não entregamos 10%, nós devolvemos 10% daquilo que é dele, e ele nos deixa viver com 90% daquilo que é dele, não é nosso. Ok? As primícias, como eu faço? Como nós adotamos aqui? Não é o primeiro feixe da primeira colheita. A simbologia disso é a adoção que nós tivemos, o entendimento que nós tivemos, juntamente com alguns outros mestres, tá? E a gente adota isso para a nossa vida. A nossa primícia é, vamos supor que você receba, por exemplo, R$ 1.000 e você está num mês, por exemplo, de 30 dias. Nós fazemos a conta, né? 1.000 dividido por 30. Essa é a sua primícia. Então vamos facilitar a conta. Vamos supor que você ganha R$ 900. Vou melhorar. Você ganha R$ 9.000. Amém? Se o mês é de 30 dias, você faz a divisão. 9.000 por 30 vai dar quanto? 9.000 por 30, corta zero aqui, corta zero ali. 900 por 30 vai dar 300. 300 reais. Então, 9.000 por 30, 300 reais. Essa aqui é a sua primícia. É o que corresponde a um dia do seu trabalho. Ou seja, o primeiro dia do seu, um dia de trabalho seu para o Senhor. Essa é a primícia que nós adotamos. Amém? Então, oferta de primícia é a primícia, ou seja, correspondente a um dia do mês do seu trabalho. Quanto você ganha? Qual é a sua diária? Um dia do seu mês. Ah, Rafa, mas eu não trabalho com salário fixo, eu trabalho com vendas. Então você tem que se organizar. Um dos maiores problemas de dízimos, né, e ofertas e primícias é para as pessoas que trabalham com venda. Porque se a pessoa não for muito organizada, o Uber, por exemplo, que recebe ali diariamente, se não for muito organizado também, vai se enrolar. Não tem jeito. Então, eu sempre recomendo também o seguinte, trabalha com Uber, saiu para trabalhar, né? Eu particularmente já fiz Uber e quando eu fazia, o que eu adotava? Eu tinha um envelope de dízimos dentro do meu porta-luvas. E aí, no final do dia, eu já separava ali primícia e dízimo daquele dia. Então, tinha o diário ali, eu fazia diariamente, porque os ganhos eram muito variáveis, né? É uma técnica que eu usava, né, que talvez sirva para você. Então, deu para entender? Dízimo é dízimo. É 10% do seu salário, 10% do que vem à sua mão. Primícia é uma oferta de primícia que nós fazemos como? Né? Nós fazemos o nosso ganho dividido pela quantidade de dias no mês e um dia representa a minha oferta de primícia. E as ofertas são ofertas voluntárias, né? Lembrando que para alguns, né, essas ofertas têm valores estipulados por culto, nós não trabalhamos dessa forma, mas eu quero te dizer que a nossa voluntariedade, né, ela precisa acompanhar a nossa gratidão. Amém? A oferta é voluntária, mas ela precisa estar de acordo com a nossa gratidão, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Eu espero que tenha sido esclarecedora a aula, eu espero que você estude, eu espero que você, caso tenha alguma dúvida, fale com a gente e honre seus pastores, honre os sacerdotes que o Senhor levantou sobre a sua vida, porque eles nos alimentam com pão e vinho, e nós, em reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós, que é um privilégio ser um sacerdote sobre a nossa vida, nós fazemos esse reconhecimento numa prova de amor, numa prova de reconhecer que nós não somos dono de nada, mas o Senhor é dono de tudo na nossa vida,
né, e entregamos os nossos dízimos nas mãos dos sacerdotes para que sejamos abençoados. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa série. Eu espero que esteja trazendo entendimento, espero que esteja trazendo questões que tínhamos dúvida e que estão sendo esclarecidas, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida, Senhor. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade contigo, com a tua palavra, e ajuda-nos a reconhecer, Pai, sacerdote que o Senhor tem levantado sobre a nossa vida. Obrigado pela vida dos nossos pastores. Obrigado em particular pela vida do meu pastor, pastor Márcio, pastora Marisângela, né, e todos os pastores da nossa comunidade ali, aqui na Zona Norte. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos, te bendizemos. Não somos donos de nada. O Senhor é dono de tudo, inclusive de nós, da nossa vida, das nossas terras, das nossas casas. Tudo é teu, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, graça e paz. Até a nossa próxima série. Ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.